Senhora Janine Oliveira, Vocês estão me ouvindo? estamos ouvindo. A senhora tem 5 minutos. Pois não, com a palavra. Ótimo. Eu adianto que talvez eu precise de mais algum tempo, mas aí o senhor, por favor, Yuri, me conceda, se caso for necessário. Queria começar dizendo que muitas pessoas apresentaram dificuldade para entrar, algumas pessoas não tinham recebido o link até há pouco tempo atrás, e dizer que é lamentável que o governo, né, do estado de Minas Gerais, através aqui da figura do Copan, não entenda, né, que o povo brasileiro não tem acesso a coisas muito básicas e, né, as próprias escolas estaduais não dão acesso a informações de TI e que, né, José, João e Maria, que estão na comunidade do Taquaril, do Saudade, do Alto Vera Cruz, infelizmente não vão conseguir participar dessa reunião jamais, ou porque não tem computador, ou porque não sabem usar o aplicativo. Então, assim, é lamentável que vocês não tentem corrigir, né, não ter dado acesso às pessoas a esse tipo de informação, nem na hora delas participarem aqui. Esse é um dever do Estado. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa falou-se aqui que a nossa legislação, ela é muito avançada e muito, sim, a legislação pode até ser, tirando a que compõe esse conselho aqui, que foi desmontado em 2017, hoje a gente não tem, por exemplo, a cadeira do Ministério Público aqui, e é possível o Carlos Orsini estar sentado na cadeira da sociedade civil, mesmo claramente ele sendo de uma bancada de engenheiros, né, que só favorece o setor minerário. A gente vai agora para as questões técnicas. A gente tem uma questão com a Mata Atlântica clara, inclusive por causa de uma lei muito boa, mas que na normativa, né, do Estado de Minas Gerais foi atropelada e sendo inclusive votado na Câmara Técnica de Compensação Ambiental antes de que essa licença aqui fosse dada. Isso quer dizer que o empreendedor já tem a licença e já tem a compensação ambiental para uma área que ele vai desmatar e que ele só está conseguindo licença aqui agora. Isso é uma falha do rito legal e do processo de licenciamento grave, além de própria, né, violação da legislação em cima de um monte de normativa e de processos executivos que os senhores propõem no lugar. A gente tem bacias de sedimento ali que estão sendo calculadas, né, e aí é para uma engenharia que é da mesma bancada do Orsini, né, que não da Cláudia, infelizmente. Talvez, Cláudia, não fosse pedir para sair da sociedade mineira, né, dos engenheiros, era pedir para ocupar a vaga do Orsini. Talvez outros engenheiros iriam ficar bem felizes. Eu gostaria da sua participação aqui. A gente tem 2 conselhos, tá, de 2 unidades de conservação a nível estadual que disseram não. Um por unanimidade, no qual eu sou conselheira do Parque Estadual do Baleia, e o outro é o Parque Estadual do Rola Moça, que tem também a sua história, né, totalmente ligada à mineração e ao trupe do Orsini e a ele mesmo, né, na mina de Capão Xavier, MBR, o senhor também atuou ali, comprovando mais uma vez, né, a sua ligação intrínseca com todo esse projeto aqui da mineração, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem o IEF dando uma autorização, e aí não foi nem os gestores do próprio parque, tá, desses conselhos, foi uma decisão executiva dos cargos altos do IEF, que certamente nem conhecem sobre a realidade desses 2 territórios. A gente tem um tombamento estadual ocorrendo, e o Yuri lembrou que o Estado ele tem pouca estrutura, em determinado momento ele falou, a gente não tem tanto dinheiro e tal, pois é, esse estudo já está pagado, tá, ele já está pronto, ele foi, né, através de edital muito bem colocado, e vocês estão jogando esse dinheiro fora. A gente tem também uma questão com o plano diretor de Nova Lima, uma prefeitura que não respeita seu próprio plano diretor, tem nem o que falar, eu só morro de dor do povo nova-limense, que está cada dia, né, mais comprovado que está à mercê do acaso aí. Você tem bens tombados, como a Vila Marzagânia, que não foram considerados no estudo desse empreendimento. Você tem também comunidades quilombolas, que deveriam ser ouvidas também, né, de acordo com a legislação, mais uma vez excelente, mas a normativa do Estado de Minas Gerais, mais uma vez, está atropelando essa lei e fazendo com que esse processo passe numa boa, já que, né, não tem nada a ver com o município de Belo Horizonte, nem com, né, demais que têm ou bens tombados ou comunidade quilombola e etc. A gente está ali também, né, falando de um empreendimento que vai inviabilizar um possível abastecimento para Belo Horizonte e região metropolitana. A gente tem um acordo da Vale, né, com o Estado de Minas Gerais, no caso da mina do Córrego do Feijão, o rompimento da barragem, a obrigatoriedade de que se fure poços artesianos ali, e esse Estado está infringindo essa condição à Vale,
graças ao rompimento da barragem, mas esse mesmo estado está querendo licenciar uma mineradora em cima. E a gente retorna, Yuri, mais uma vez no estado gastando um dinheiro que ele diz que ele nem tem para gastar. Eu estou vendo o governo eficiente e já peço ampliação do meu tempo, por favor. Ok, mais 5 minutos, então. Adicional para a senhora Janine. Pois não, Janine. A gente tem uma outra questão, que é na reunião, inclusive, do Conselho Municipal de Belo Horizonte, a própria Prefeitura de Belo Horizonte, após ter recebido os croquis, né, da instalação do mineração Taquaril, averigou e apresentou na própria reunião, né, o seu parecer de vista, que diz que a cava norte do complexo minerário da Taquaril Mineração invade o município de Belo Horizonte, né, como é uma informação que o próprio empreendedor prestou, e aí virou um parecer técnico da Prefeitura de Belo Horizonte, é muito óbvio para qualquer pessoa que esteja ouvindo que a Prefeitura de Belo Horizonte, então, deveria ser, né, incluída no processo de licenciamento, e, ao contrário disso, continua fora do processo de licenciamento, portanto, mais uma infração desse licenciamento. A gente tem a primeira fase todinha feita por desmonte, né? A gente está falando ali ainda de uma pedra sólida, né? E esse desmonte, ele vai jogar toneladas e toneladas de carbono, né, no ar, no meio ambiente, numa cidade e numa região, né, que é a região metropolitana, é a área mais adensada do estado de Minas Gerais, e vai jogar esses quilos e mais quilos de anos e mais anos de estouro de explosivos, porque é necessário, né, já que a gente está falando aqui de rocha sólida ainda, nessa fase primeira, que é toda essa instalação, né, porque a gente sabe que o primeiro EIA que essa mineração Taquaril apresentou, na verdade, nos mostra que o interesse com aquele região e aquele território ele é muito maior do que está sendo apresentado aqui agora, e não tem nenhum estudo no EIA que fale sobre isso, tá? E isso vai impactar drasticamente dentro do clima da região metropolitana. Belo Horizonte vai sofrer muito, muito, muito mais mudanças climáticas por causa disso, e sem contar a própria revirar, né? O solo numa região tão íngreme, a gente sabe que eventos de solo não esperados vão passar a ocorrer, como vossoroca, deslizamentos, né? Própria explosão, a gente tem na porção da Serra do Curral, do quadrilátero aquífero, muito inclinada, né? E muito suscetível já a deslizamento, erosões e etc. E isso, obviamente, vai acontecer. E bairros, né, com maior proximidade, como o próprio Mangabeiras, Saudade, né, esses que estão numa cota mais baixa, um pedaço do aglomerado da Serra, vão sofrer muito imediatamente, né, com deslizamentos. A gente sabe. E aí, já digo que esse tremor de terra, né, agora nesse novo EIA, tanto o tremor de terra quanto o barulho, né, está sendo escondido nesse estudo também, né, a gente tem a memória do povo mineiro para garantir isso, né, e eu espero que pelo menos isso vocês respeitem. A gente teve já a mina de Morro Velho ali atrás, minha mãe era criança, e no bairro Esplanada ouvia as explosões do lado de cá, e a gente tem também a própria atuação da mina de Águas Claras, que também há relatos, né, de enquanto ela atuou, a comunidade dentro de Belo Horizonte ouvindo barulhos e etc. E eu queria que os engenheiros aí me respondessem qual o evento geológico que aconteceu na Serra do Curral nesses últimos anos, que agora transformaram ela numa barreira, né, sonora, acústica, e que esses tremores não irão mais atingir a cidade de Belo Horizonte. Também não tem estudo nesse sentido, os que tem lá estão todos não reconhecendo isso, e no primeiro EIA que a própria mineradora apresentou, os estudos apontavam que os danos chegavam sim dentro de Belo Horizonte. Você tem uma audiência pública só digital feita para todas as localidades, não permitindo ampla participação, os participantes foram limitados. A gente tem essa poeira que vai vir para cá, e aí eu pego o caso de Congonhas, vocês viram todas as discussões no caso de Congonhas sobre poeira. Poeira parece um impacto muito pequeno, mas a gente sabe que comunidades como Raposos, as pessoas que já estão perto de poeira há muito tempo, desses grandes complexos, nível 6, tipo mineração Taquaril vai ser aqui, todos eles sofrem muito, e vai desde relato de pessoas que não conseguem fazer a festa de casamento na própria casa, porque a poeira não deixa, até, né, doenças crônicas como silicose, que é uma doença que enrijece o pulmão das pessoas, e para quem não sabe, esse território aqui sofre muito, já sofreu muito com isso, tendo inclusive a cor da bandeira de Raposos, a cor roxa, em nome das viúvas dos silicóticos. Aos conselheiros eu queria dizer que ontem a gente teve um dia verde e amanhã a gente vai para a praia, e o que vocês fizerem aqui a gente vai levar com foto, para que toda a comunidade de Belo Horizonte saiba.
Já que aqui a gente está fazendo de uma corte, eu nunca te vi tão educado, Yuri, eu queria agradecer, porque educação é muito, e dizer que é lamentável que o Estado de Minas Gerais ele não tenha separado a CSN da mineração taquaril. Não dá para comportar essas duas coisas. Dizer para o Sandoval, para o Júlio e para a Cláudia que nós somos como as Congonhas, nós somos comuns nessas serras todas e que gente como Orsini vai passar, é o passado, e as Congonhas vão sobreviver.